Olá, pessoal, vamos a mais uma aula. O assunto agora vai ser sobre fatoração. Mas não é uma fatoração comum, não é uma fatoração que envolve só números. Agora a gente vai trabalhar com a fatoração envolvendo letras, tá certo? Vamos aqui, eu separei 3 tipos de fatorações importantes que vocês precisam saber, tá? Uma é fatoração por fator comum, depois por agrupamento e depois pela diferença de quadrados, certo? Então, vamos ao primeiro caso. Aqui eu coloquei 3 exemplos, tá? Que a gente pode trabalhar com a fatoração. Por exemplo, essa primeira aqui, olha. Se a gente observar, a gente vai ter, ó, um termo aqui e outro termo. São 2 termos que nós temos. Na fatoração do fator comum em evidência, pode acontecer de ter mais de 2 termos. Eu coloquei aqui só com o caso de 2 termos, porque eu quero que vocês observem desse fator aqui, 2x, e desse fator 2y, qual é o número ou a letra comum, certo? Desses 2 termos. É fácil observar que aqui eu tenho 2 e aqui também eu tenho 2. Então, esse 2 é o fator comum e pode ser colocado fatorando, ou seja, transformando em uma multiplicação, onde o primeiro vai ser o 2 e o segundo vai ser o que sobrar. Quando eu tirar o 2 aqui, olha, o 2 aqui, 2 vezes x. Então, eu vou fazer 2 vezes x mais 2 vezes y. Então, eu fatorei, eu transformei essa soma em uma multiplicação, de forma que eu tirei o fator em evidência, que foi o 2, tá certo? Vamos observar aqui no caso do exemplo 2. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho xy, 2 termos. Aqui, nesse fator x ao quadrado, eu tenho x vezes x. E aqui eu tenho x vezes y. Eu pergunto a vocês, qual é o fator que tem repetido tanto no primeiro termo quanto no segundo termo? Vocês conseguem observar que esse x e esse x está nos 2 termos, não é? Então, esse é o fator comum, ok? E aí, quando eu tirar esse fator comum desses 2, vai ficar o x mais y, ok? X mais y. Isso é fatorar, é transformar uma soma de termos em um produto, em uma multiplicação desses termos, ok? O último exemplo aqui, para a gente tentar entender, é o seguinte, que nem sempre vai ter só letras ou só números, pode envolver letras e números. Nesse caso aqui, olha, eu tenho esse 6 e esse 8. Eles dois, aqui sozinho, eles são diferentes, mas o 6 e o 8 são números que eu posso decompor em fatores. Por exemplo, o 6, ele é 2 vezes 3, tá? Aí eu vou repetir aqui só para vocês visualizarem. E o 8, ele é 2 vezes 4. Observe que eu estou tentando achar fatores comuns dos dois, olha. O 6 e o 8, ele é múltiplo na tabuada do 2. Os 2 números se encontram na tabuada do 2. Então, eu posso também colocar eles dois como fatores comuns, o 2. Depois que eu fizer isso, tá? Eu vou observar que nesse termo aqui e nesse termo tem números e letras comuns. Ó, o 2 e o A, o 2 e o A tem comum nos 2 termos. Então, é esse fator em evidência que eu vou colocar, 2A. Quando eu fizer isso, vai sobrar o quê? Vai sobrar 3x do lado de cá e 4y do outro lado. E assim eu fatorei meus termos, certo? Esse foi sobre fator comum em evidência. Vamos agora para o fator por agrupamento. Por agrupamento, você vai usar a ideia do fator comum, só que você vai ter que pegar de 2 em 2 termos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho esse daqui e esse daqui. Eu vou tentar achar nesses 2 um fator comum e nesses 2 outro fator comum. E depois eu vou observar que vai dar para agrupar. Vamos observar comigo. Aqui eu consigo ver, ó, m vezes x, e aqui eu tenho n vezes x. Os dois têm o x em evidência, então eu vou botar o x em evidência. E vai sobrar o m menos o n, tá? Mas aqui eu tenho 2m e 2n. Os dois têm o 2. E aí, eu tirando o m, vai ficar m menos n. Agora, depois que eu fiz esse processo, eu consigo observar que esse termo é igual a esse termo. Então, mais uma vez, eu vou deixar em evidência, olha. Vou deixar o m menos n vezes
Aí, ó, quando eu tirar esse m menos n daqui, vai ficar só o x. X. Mais, quando eu tirar o m menos n daqui, vai ficar só o 2. Pronto. Isso é fatoração por agrupamento. Você faz primeiro a fatoração em evidência e depois observa que dá para agrupar, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, olha, eu vou separar de 2 em 2. Aqui eu já observei que isso aqui é A vezes A vezes A, 3 vezes, né? E aqui eu sei que é A vezes A. E aqui eu sei que é A mais 1, não tem muito o que fazer. Mas nesses dois aqui, olha, nesses dois, eu observo que tem 2 A's aqui e 2 aqui, em comum. Então, eu posso colocar o A ao quadrado em comum aqui, ó, que vai sobrar só o A, e aqui, que vai sobrar só 1. Não pode botar 0, porque 0 vezes qualquer coisa elimina, e eu não quero eliminar. Eu tenho que usar o elemento neutro da multiplicação, que é o 1, ok? Mas, aí aqui eu não tenho o que fazer, eu repito, tá? Eu vou colocar o parênteses, só preciso observar que agora eu vou poder agrupar, ó, esses dois termos. Aqui eu vou ter como se fosse 1, olha, 1 vezes isso, tá? E aqui é como se fosse A elevado a 2 vezes isso. Então, esse A mais 1 vai ser o fator comum dos dois agora. Vezes, viu, gente? A2 mais 1. Fiz aqui o agrupamento. Ok, gente? Talvez um pouco mais trabalhoso, mas vocês conseguem, eu tenho certeza. Por último, a gente tem aqui a fatoração da diferença de 2 quadrados. Como assim, professora, 2 quadrados? Esse primeiro termo está ao quadrado e esse segundo termo pode ficar ao quadrado, certo? Por exemplo, eu sei que 36 é a mesma coisa que 6 ao quadrado, tá bom? Geralmente tem que dar para achar. Se não der para achar, não tem como fatorar, viu, gente? Então, aqui eu tenho, olha, x ao quadrado menos 6 ao quadrado, diferença de 2 quadrados. E agora, professora, como é que resolve? Simples. Você vai pegar esses dois termos sem o quadrado, x menos 6, e vai multiplicar pelo seu número somando. X mais 6. Pronto. Essa é a forma fatorada, ok? Vamos ver aqui, olha, o 100, o a já está ao quadrado, o 9, o b ao quadrado. Esse 100, dá para colocar ao quadrado? Dá sim, é 10 ao quadrado, tá? Aqui é a ao quadrado, aqui vai ficar 3 ao quadrado, e aqui vai ficar b ao quadrado. Todo mundo está ao quadrado, não é isso? Então, eu vou pegar só esses números da base sem o quadrado. Vai ficar assim, ó, 10a menos 3b e vezes ele positivo, 10a mais 3b. Legal, né, gente? Espero que tenha entendido, ok? Agora é com vocês. Olha, eu coloquei aqui um exemplo com o fator em evidência. Aqui nós temos o 10 como fator em evidência. E aqui nós temos o y como fator em evidência. Depois eu coloquei de agrupamento, tá? Que você vai separar de 2 em 2, ó. De 2 em 2. Aqui eu tenho o a em evidência e aqui eu tenho o x em evidência, tá? Quando vocês colocar em fator em evidência, vocês vão agrupar depois. A mesma coisa aqui, viu, gente? Ó, aqui o x está em evidência e aqui o b está em evidência. Aqui são dois processos, lembra, ó? Por agrupamento, você separa uma vez, depois separa de novo, ok? E aqui nós temos fatoração por diferença de quadrado. Veja, aqui o a ao quadrado e o 64 ficam ao quadrado. Lembra, ó, 64 é 8 vezes 8. 16 é 4 vezes 4. E o 9 é 3 vezes 3, certo? Um abraço, aguardo a atividade de vocês.